Alô galera, Vasco e Análise, Marcelo falando. Hoje é terça-feira, né? Um dia após a vitória do Vasco sobre o América Mineiro, lá no Horto, né? Um jogo em que o América foi muito melhor que o Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo, enquanto teve gás, né? O técnico, muito bom técnico, fez substituições, manter o gás do time, porque estava com um a menos, para manter o gás do time, né? E enquanto ele conseguiu manter o gás do time, com as alterações e tal, o América deu uma segurada no Vasco, continuou mal no segundo tempo, mesmo com mais um. E depois, quando o América cansou, no abafa, nos chuveirinhos e tal, a gente conseguiu fazer o gol. Uma sorte danada, e saímos de lá com a vitória, né? Esse vídeo aqui eu vou falar tudo sobre essa vitória, sobre esse jogo, né? Até assim soa feio, né? Falar vitória, que o Vasco não jogou nada. Mas às vezes o Vasco não joga bem e não ganha. O Vasco joga mais ou menos e perde. Então, coisas que acontecem no futebol. Se inscrevam no canal, deem um like aí caso gostem do conteúdo, ou dislike e comentem, por favor, que eu interajo com vocês. Fiz essa ressalva aí, esse introito, para dizer que vou soltar um short, ou talvez um vídeo maior, sobre o jogador Juninho do América Mineiro, que ontem despejou lá, assacou lá várias ofensas, né? Várias inverdades contra o Vasco, né? Que o Vasco não vai cair, estão ajudando o Vasco, não sei o quê. Olha, Juninho, um dos times mais prejudicados de todos os tempos, inclusive nesse Brasileirão, é o Vasco, né? Foi assim com o Atlético Mineiro, o teu concorrente, que o defensor puxou a camisa do pé, que não aconteceu nada. Foi assim no gol do Paulinho contra o Palmeiras, que foi anulado. E várias outras coisas, né? Então, não seja dessa forma. Saiba perder. A vida também é feita de derrotas, né? Você dizer assim, pô, a América jogou melhor, perdemos, ótimo. Mas dizer que o Vasco foi ajudado, que você foi prejudicado. Faz isso não, Paulinho. É melhor, Juninho. Perdão, se eu falei Paulinho para trás, é Juninho. Faz isso não, Juninho. Faz isso não, que é feio, entendeu? Inclusive até pro Vasco, a história que tem, né, do Vasco, né? Resistência e blá blá blá. Não seria o Vasco quem ia prejudicar qualquer time ou qualquer jogador. Bom, dito isso, e entrando no vídeo propriamente dito, tá provado aqui, ficou provado ontem, eu venho falando nos vídeos aqui, que a gente tem pouca gente pisando no meio de campo, pisando e ficando. Atualmente a gente joga só com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes no meio de campo. O Léo quando sobe espetado, Medel quando sobe um pouquinho espetado. O Payet ontem não jogou pelo meio, tentou armar alguma coisa, mas não era dele. O Payet, ele não é o armador clássico, ele é um meio atacante, um ponta de lança. Então pode até fazer as funções lá na frente, dar um toque genial, como deu para o Jair contra o Bahia. Mas não é a dele armar como armador clássico, óbvio. E aí flutua menos no meio de campo, dá mais espaço, recompõe um pouco, e o América deitou e rolou no primeiro tempo, com 11 contra 11, povoando o meio de campo, jogando os jogadores do Vasco para a beirada do campo, espetando os caras, não deixando jogar por dentro. E ao Vasco sobrava chuveiros, e lá de trás o América jogou em cima do Vasco na saída, uma linha alta, obrigava o Vasco a dar chutão, ligação direta. Então o Vasco no primeiro tempo inteiro fez ligação direta, e quando quebrava a primeira linha do América Mineiro, né, que botou as linhas altas, a segunda bola nunca era nossa. Quando a gente chegava lá, ou chutão, ou uma bola que tenha passado da primeira linha, o Verratti não estava bem ontem, tinham sempre um ou dois na marcação do Verratti, e essa bola não sobrava, né?
para o jogador do Vasco, para qualquer jogador do Vasco. Então, primeiro tempo eu vou dissecar aqui mais, vou destrinchar, melhor dizendo, mais, mas foi um jogo que o América Mineiro massacrou o Vasco no meio de campo, taticamente. O técnico deles é muito bom, povoou o meio de campo, só deu por fora para o Vasco, e o Vasco sem infiltrações. Rossi não estava ontem com Pumita concatenado, e o Piton jogava sozinho ali, sem ter a ultrapassagem. Então ficavam chuveirinhos e bolas alçadas na área. Então esse foi o primeiro tempo aí, né? Mas eu vou destrinchar melhor aqui, né? Bom, Praxedes, como eu falei aqui, e o Paulinho são marcadores na fase defensiva e apoiadores na fase ofensiva. E quando o Vasco perdia a bola, perdeu muito porque o América tinha superioridade numérica no meio de campo, a gente tinha Zé Gabriel e um dos dois voltando, não voltavam os dois ao mesmo tempo. Então voltava Paulinho e Zé Gabriel, Praxedes ou Zé Gabriel. Às vezes, raramente voltavam os três, Paulinho, Praxedes e Zé Gabriel. E o América Mineiro subia com um número legal de jogadores, deixando o Vasco sempre na furada, notadamente na entrada da área, chutava a hora que queria, tabelava a hora que queria, entrava muito por dentro, né? E foram 8 chances de gols claras contra 0 do Vasco. Não tem como defender o Vasco no primeiro tempo. Poderia ser 2-3-0 para o América Mineiro. Sorte. Mas o Vasco também já teve muito azar nesse campeonato, né? Agora a sorte está chegando aí. A gente não tinha, então, essa reposição rápida na defesa, quando o Vasco perdia a bola. E a gente estava muito aberto. Muito aberto por fora. E no meio de campo muito mal ali. Tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Meio tempo foi um desastre. Foi um boi bumbá. Meu Deus do céu. Sufoco. 8 chances por dentro. Cruzamentos. Perdemos todas na cabeça. E o Léo Jardim aí, um monstro, né? Se não fosse o Léo Jardim, seria aí 2, 3, 4. Né? E tem torcedor que reclama do Léo Jardim, mas o Vasco sempre foi assim, né? O melhor é o que está no banco, sempre tem essa palhaçada, o torcedor do Vasco achar que o time do Vasco, o melhor é o que está no banco. O Ivan é bom, mas o Léo Jardim é bom igualmente ou melhor. Então, deixa o cara aí. Nós queremos contratar o Ivan ou renovar o empréstimo. Tá bom, faz um revezamento aí de vez em quando, mas o titular é o Léo Jardim. Acho que deveríamos ter entrado com o Peck ou o Marlon para fechar mais o meio de campo. Não termos superioridade numérica, porque o América Mineiro joga muito por dentro, mas igualdade numérica no meio de campo. E não tivemos isso. Peck ou Marlon fazendo o quarto homem de meio de campo, especificamente. E não o Payet ali flutuando na fase ofensiva e mal na fase defensiva. O Payet não é esse cara. Talvez a gente possa tentar colocá-lo aí como segundo atacante, no lugar do Rossi, no lugar do Peck, se o Peck jogar no lugar do Rossi, ou talvez mantê-lo no banco, que seria a melhor situação aí. Nem todos os jogos o Rossi vai jogar bem, nem todos os jogos o Peck vai jogar bem, o Payet vai jogar bem, então tem que ser assim. É um elenco que você vai... as peças vão oscilar e você vai trocar, né? Você vai trocar com relação ao adversário, com relação ao que você quer. Então eu fiz aqui várias anotações, mas estou até com medo de falar todas porque o vídeo ficaria muito grande. Então estou aqui selecionando algumas, porque o jogo foi bem complexo, foi uma jogada tática muito boa do técnico do América Mineiro, que engoliu o Ramon Dias no primeiro tempo.
E no segundo tempo, não sei se engoliria, mas não engoliu porque estava com um a menos. Mas friso aqui, o cara é excelente técnico, espelhou o Vasco e deu um contraveneno. Ah, vai jogar espetado e eu vou... Ele neutralizou o Verratti. O Verratti não ganhava uma de cabeça, tinha sempre um ou dois no Verratti, tanto na primeira bola com o Verratti ou na segunda bola para que o Verratti não escorasse, como escorou para o Peck, por exemplo, contra o Fluminense, né? Salvo engano. Então é isso aí. O Vasco entrou com o mesmo time que ganhou o Curitiba. O Payet tentando arrumar jogadas, mas não foi bem. E friso aqui, ele não é um armador clássico. É um ponta de lança, é um segundo atacante. Não é um clássico, ou meia clássico. A América Mineiro muito melhor durante o jogo inteiro. Estou sendo aqui redundante, mas é bom deixar reiterado que a gente pense nisso. O Vasco tem dificuldade de jogar com um time que tem superioridade numérica no meio de campo. O Vasco fica perdido. Essa coisa de atacar no 4-3-3 é complicado, porque nós não temos pontas criadores, né? Jogamos só com o Rossi e o Payet estava muito mal ontem e o Rossi pouco criou. Então, não tivemos tabelinhas, não tivemos infiltrações, não tivemos nada. Ao contrário, tabelinha tinha o América Mineiro, infiltração tinha o América Mineiro. O América Mineiro chutava de fora da área, o Vasco jamais chutou de fora da área. Isso aí é um absurdo total. E o primeiro tempo se desenrolou assim, sufoco. Ataque e contra-ataque do América Mineiro, tivemos mais posse de bola, mas os caras mereceram até sair com 1 ou 2 gols. Fim do primeiro tempo, desastre podia ter acontecido, não aconteceu. O segundo tempo acontece, ele entra com o Peck e com o Sebastião, nos lugares de Praxedes e Payet, notadamente o Peck para jogar na função do Praxedes e o Sebastião mais na frente para fazer a função do Payet. O Sebastião não fez nenhuma coisa nem outra. Entrou em campo, mas mentalmente fixo lá. Oscilou entre atrapalhar o Verratti e atrapalhar o criador do Vasco, que a gente inclusive não tinha. Então, o Vasco jogou o segundo tempo inteirinho com mais um e parecia que não estava com mais um. Até o América Mineiro cansar. O excelente técnico fez substituições, manteve o gás do América Mineiro, e enquanto o América Mineiro manteve o gás, o Vasco não conseguiu nada fazer. O Vasco conseguiu fazer. O América Mineiro cansa e o Vasco começa a abafar com chuveirões e bolas alçadas, né, da intermediária e chutões. Inacreditável como a gente não conseguiu jogar bem ontem. Nada acontecia. Em dado momento todo mundo ia, Léo pela esquerda, o Zé Gabriel também ficava um pouco mais na frente e só o Medel atrás. Por vezes, 2 ou 3 vezes levamos contra-ataques com um jogador a menos, um time cansado, e demos sorte de não levar o gol. O Vasco não jogava por dentro, só por fora, e a bola não chegava no Verratti em momento algum, nem na primeira bola e nem na segunda bola. Como eu estou cansado de falar aqui, estou esgoelando para explicar que o Vasco não tinha variação tática. O jogo agora contra o Santos fica complicado. O Vasco não apresenta variação técnica. O Santos joga por dentro. Tem lá o cara que jogou no Palmeiras, que me fugiu agora. Um baixinho habilidoso. E vai até rolar no meio de campo, né? Bom, voltando aqui antes de acabar o jogo. Aí depois sai o Rossi e o Zé Gabriel. Entram Serginho e Jair. Bom, com relação ao Serginho, o Rossi já estava na ponta esquerda. Ele botou o Rossi, o Serginho no lugar do Rossi na ponta esquerda, manteve o Peck na direita. E o Jair entrou um pouco mais avançado que o Zé Gabriel. Desde o primeiro tempo, o Ramon Dias pensou o seguinte: pô, estamos com mais um, então vamos ter aqui uma folga desde o final do primeiro tempo, né? No segundo tempo, desde o começo do segundo tempo. Estamos com mais um, então vamos ter uma folga aqui no meio de campo. E não foi isso que aconteceu. O América Mineiro preenchia os espaços e não abdicava de atacar. Quando atacava com 3.
Então aquela questão de 2 linhas de 4 e 1 na frente, isso aí é besteira. O América Mineiro foi além disso, daquela clássica situação, né? 2 linhas de 4 e 1 na frente 9, o goleiro 10. Não, o excelente técnico do América Mineiro deu uma aula aí de como jogar com 1 a menos e ser eficiente. E conseguiu levar o jogo até os 46 minutos do segundo tempo, quando aquele jogo, quando o gol espírita do Jair abriu lá o placar para o Vasco, né? O Vasco não chutava gol no primeiro tempo, o Vasco não chutou gol no segundo tempo. Depois saiu pro Mita, entra o Marlon, que começou jogando na direita, mas tentou armar um pouco também. O Marlon já foi lateral direito da base, muito bom inclusive, pode ser pensado aí ao lugar do Bambu, ou no lugar do Pumita, que não estava bem hoje, mas jogou bem no jogo anterior. Mas o Marlon faz falta lá na frente. Botar o Marlon na direita vai fazer falta, porque falta esse jogador ao Vasco para colocar primeiro tempo ou no segundo tempo, para jogar ali balançando. E pode ser o Marlon, pode ser o Peck, e pode ser o Payet, sendo que o Payet não foi no jogo de ontem nada parecido do que ele foi no jogo contra o Curitiba, né? Então, caminhando aqui para o encerramento, o vídeo já está grande. O América foi melhor durante todo o primeiro tempo e no segundo tempo até ficar cansado. E o técnico ainda trocou os 5 jogadores para manter o gás com um jogador a menos. O América foi melhor. Por quê? Superioridade numérica, meus amigos. A gente tem que aprender isso aí. O Diniz já fazia isso no Vasco, só que não tinha material humano. E agora faz no Fluminense, faz na seleção, e esses times aí fazem. O América Mineiro, o técnico é excelente. Ele povoou o meio de campo, deu o por fora para o Vasco, brecou o Verrete, acabou. Chuveirinhos, chuveirões improdutivos, né? E assim as coisas se desenrolaram, né? A gente não tinha velocidade de transição, como tivemos no América contra o Coritiba. A gente pegava a bola e cadenciava, não saía rápido, mesmo com mais um. E aí no final o gol do Jair, uma vitória importante. Fui lá e voltei, senão fica muito chato você ficar falando passo a passo, minuto a minuto do jogo. Procuro ir lá um pouquinho e voltar para não cansar o ouvinte, né? Próximo jogo, Santos e Vasco, já falei um pouco. Temos que pensar no meio de campo aí, não ficar boiando no meio de campo, tentando jogar de jogadas espetadas. Vasco deve melhorar. Vamos espelhar o Santos, colocar bastante gente no meio de campo. E vou soltar um vídeo aí ainda sobre o Juninho, jogador do América Mineiro, falando um pouco mais aí dessa opinião dele calhorda sobre o Vasco, que o Vasco foi beneficiado, que o América Mineiro foi prejudicado ontem. Juninho, mais uma vez, não faz isso não, amigo. Faz isso não, tá? O Vasco é o time da resistência. O Vasco é o time que luta por tudo aí, não seria o time que ia brigar, ia querer ajuda ou vidinha junto à CBF. Inclusive, o Vasco quer distância da CBF. Não deveria, né? Porque os times que estão vencendo aí comem na mão da CBF. Mas o Vasco atualmente quer distância da CBF. Bom, se eu falasse tudo sobre o jogo, o vídeo ia ficar imenso. Tentei aqui sintetizar o máximo possível. A belíssima partida fez o América Mineiro. Um jogo fraco e sofrível que fez o Vasco. Mas valeu pela garra, pela disposição, pela vitória. Fomos aí a 26 pontos. Estamos em 15º lugar na tabela. Temos agora Santos fora. Depois Fortaleza em casa, São Paulo em casa e o Flamengo em casa, que o Maracanã é nossa casa. Então até o próximo vídeo aí. Fiquem com Deus. Vasco da Gama em análise. Vasco em análise.